internautas, esse é o programa Momento Econômico, um patrocínio da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. A energia é um assunto que sempre gera bastante discussão aqui no Brasil. Há alguns anos foi instituído o Mercado Livre, onde os consumidores livremente compram energia diretamente daqueles que geram a energia ou comercializadores através de contratos bilaterais com condições livremente negociadas, como preço, prazo, volume e etc. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com Pedro Curbi, ele que é executivo da EDP. Pedro, tudo bem? Tudo bem, Humberto, como vai? A EDP está no Brasil já há mais de 20 anos. Ela atua praticamente em toda a cadeia do setor elétrico, desde a distribuição, transmissão, geração e comercialização de energia. Ela iniciou suas atividades através da distribuição, com a aquisição de uma concessão no estado do Espírito Santo, a EDP Espírito Santo. Um pouquinho depois ela adquiriu a EDP São Paulo, que é uma distribuição que atua próximo à região de Guarulhos, começa em Guarulhos, vai até a divisa do estado do Rio de Janeiro. A somatória dessas duas distribuidoras são aproximadamente aí 3 milhões de clientes atendidos. E também no segmento de geração hídrica e térmica, transmissão, onde a EDP recentemente participou de um leilão e adquiriu 4 lotes para crescer nesse segmento, que a gente visualiza com um grande potencial no Brasil. E entrando no nosso tema em relação ao Mercado Livre, a EDP também já está há muitos anos atuando nesse segmento, tem uma comercializadora já sólida, bastante constituída, com um volume significativo de clientes, e no setor também de serviços, seja através de projetos de eficiência energética ou de geração solar distribuída. Então, respondendo a sua pergunta, nós da EDP estamos em todas as linhas de atuação do setor elétrico. Eu comentei no início do programa o Mercado Livre, que está constituído há alguns anos. Mais ou menos, quando que ele foi constituído e o que é o Mercado Livre? A certidão de nascimento do Mercado Livre foi uma lei lá, 9.074, em 1995, então ele já tem um bom tempo. Mas ele começou timidamente, como um novo negócio, que é, de certa forma, disruptivo. As empresas estavam habituadas a comprar exclusivamente de suas distribuidoras locais. Ele demorou um pouco para crescer. Mas isso aconteceu ao longo dos anos e hoje aproximadamente 27% do mercado brasileiro de consumo de energia já está no Mercado Livre. Basicamente grandes empresas, empresas de médio porte, e agora nos últimos anos a gente tem observado também empresas de um porte menor e um porte médio já negociando livremente seus contratos de energia. E você falou em 27%, é um número bastante grande. Sim. E qualquer tipo de geração pode entrar nesta comercialização via Mercado Livre? Sim. O cliente pode optar pela compra de energia de um gerador diretamente, como você pontuou no início, ou através de um comercializador. O comercializador faz um papel ali de varejo, digamos assim. Ele compra grandes blocos, às vezes, de um gerador e consegue adaptar o produto para os clientes, às vezes, de médio porte e pequeno porte. Então, hoje, qualquer geração, mas geralmente geração hídrica ou geração de fonte incentivada, que a gente fala, que são gerações ligadas de pequenas centrais hidrelétricas, eólicas, ou até mesmo usinas que geram através de biomassa, cana-de-açúcar, etc., podem vender energia no Mercado Livre e existe um mercado de clientes finais, indústrias, shopping centers, grandes comércios, que estão aptos a comprar essa energia. Então, de certa forma, ainda tem limites. Você falou que indústrias, comércio podem adquirir via Mercado Livre. E o que fornece, normalmente, é só o produtor de energia? O produtor e o comercializador. Hoje existem alguns limites regulatórios para aquisição de energia, então acho que não vale a pena a gente entrar aqui no detalhe técnico, mas é uma determinada demanda, determinada classe de tensão. Mas, enfim, uma indústria de médio porte, que tem uma conta razoável de energia, que geralmente é um insumo importante nos custos de produção dela, deve procurar um comercializador, ou um gerador, ou uma empresa especializada em consultoria, pode ser a própria EDP, para que faça uma avaliação do potencial de migração e quais são os ganhos que podem ser previstos
com a minha entrada no Mercado Livre. E Pedro, quais são as vantagens ou desvantagens desta migração? Migrar para o Mercado Livre tem duas grandes vantagens, na minha opinião. A primeira é diretamente nos custos de energia. Essa é relativamente óbvia. A segunda vantagem que eu costumo falar para os clientes é você passa efetivamente a fazer gestão sobre um insumo importante na sua cadeia de produção. Hoje, os clientes que estão no mercado cativo, eles se submetem a um preço estabelecido por uma agência nacional, a ANEEL, e eles compram energia naquele preço. E eles vão saber quanto que eles vão pagar para o ano seguinte, na data do seu reajuste, da sua revisão da concessão onde ele está. Ele, estando no Mercado Livre, uma boa parcela do custo é gerenciada por ele. Quanto que ele precisa, por quanto tempo ele vai comprar, ele pode negociar, a forma de reajustar. Então você traz para dentro da empresa a gestão de um importante insumo de produção. E, na sua opinião, Pedro, qual é a tendência no Brasil entre o mercado cativo e o mercado livre? É o mercado livre crescer ainda mais? Eu acredito que o mercado livre deve crescer. O mercado livre pode crescer nas atuais condições que existem hoje, regulatórias, mais unidades, mais clientes entrando nesse mercado, ou ele pode crescer se as regras para ingresso no Mercado Livre forem alteradas. Isso traria mais democratização do Mercado Livre no setor, o que eu acho totalmente salutar e positivo. Hoje, já 27% está no mercado, como eu havia te dito. Se houver uma abertura, uma flexibilização maior das características do consumidor para que ele ingresse no Mercado Livre, a tendência desse mercado é crescer ainda mais. E a nível do Mercado Livre aqui no Brasil, comparativamente com outros países, como é que nós estamos? Hoje o Brasil ele é, digamos assim, parcialmente livre. Alguns países europeus, o exemplo de Portugal, que é um exemplo que a gente conhece um pouco melhor, o mercado lá é integralmente livre. Então, até os clientes residenciais, o consumidor hoje que faz a opção pela sua operadora de telefonia celular, passa a fazer a opção também pelo supridor de energia dele. Então isso traz uma concorrência, isso traz uma maior eficiência do mercado. E você, quando entra no Mercado Livre, você adquire ou faz o contrato para consumir energia do todo que você precisa, pode ser parte, e também isso você pode comprar num prazo longo? Sim, e aí vai muito da estratégia do consumidor, de acordo com o planejamento de produção dele ou do negócio dele. Geralmente os consumidores fazem contratos em intervalos entre 3 e 4 anos, já conseguem ter um preço conhecido nesse horizonte, isso é muito importante para a cadeia de custos deles, e ele pode comprar integralmente toda a carga necessária, ou ele pode comprar parcialmente, ficar uma parcela exposta. O que a gente vê uma prática comum é comprar para os próximos 2 anos toda a necessidade e para o 3º ou 4º ano comprar parte da necessidade. E conforme aparecerem oportunidades de preços atrativos, o consumidor vai preenchendo o que falta para consumo. É uma maneira inteligente de você adquirir um insumo que pode ter um impacto significativo no seu negócio. Tenho, Pedro, algumas questões aqui de internautas que mandaram as perguntas por e-mail. Quais os principais cuidados que uma empresa precisa ter para ou não essa migração? Eu acho que o principal cuidado é ter um planejamento bastante claro. A partir do momento em que você decide migrar para o Mercado Livre, você vai ter que fazer a saída do seu mercado cativo. Você vai deixar de adquirir energia da distribuidora local e passa a comprar de um outro fornecedor. Essa migração ela tem que ser feita com planejamento e uma transição suave. Existem prazos para que isso aconteça, a compra da energia tem que ser feita no momento adequado e o que a gente recomenda é só saia da sua distribuidora local uma vez que você contratou energia já com um novo supridor, para não correr o risco de uma oscilação de preço nesse intervalo de tempo e você ser surpreendido com o preço. Tem uma pergunta do Carlos. Qual o tamanho da empresa? Você já até comentou, mas podia reprisar isso. Qual o tamanho da empresa que pode migrar para o Mercado Livre? Existem 2 possibilidades de migração.
existe um negócio, uma forma de migrar que a gente chama de comunhão de fato ou de direito. Às vezes uma loja, uma cadeia de varejistas, farmácias, lojas de vestuário se unem e fazem a aquisição e a migração para o Mercado Livre. Então, consumidores que têm contas aí de 10, 15 mil reais se unem e fazem esta migração. Ou eles, dependendo do tamanho, até individualmente, uma indústria de médio porte pode migrar sem fazer esta comunhão. Então, eu diria que se o consumidor tem uma conta aí a partir de 20 mil reais para trazer numa unidade de que todo mundo conhece, ao invés de ficar falando aqui de quilowatt de demanda, é interessante avaliar se é possível. Essa informação você pode obter com os players de mercado ou até mesmo com a sua distribuidora local, que pode orientar. E dá para ter uma ideia média, percentualmente, quanto é mais barato operar via Mercado Livre ou no mercado cativo? Ou esse número é difícil de estimar? Esse número é muito atrelado à ocasião em que o cliente está migrando. Mas a gente vê migrações que rendem 30% de economia, migrações que rendem 10%. Né? Depende muito do perfil de consumo do consumidor, do cliente, e depende do momento em que ele está adquirindo energia. Mas 10% cá entre nós é uma economia significativa no mercado altamente concorrido hoje em dia. Acho que é importante. Pedro, nós estamos chegando ao final do programa e eu pediria que você fizesse alguma recomendação aos consumidores sobre a energia. A minha recomendação é que tragam a energia para perto de si, ou seja, olhem aquilo como algo que pode ser negociado. Acho que o consumidor durante muitos anos estava habituado a ver quanto pagava e a data do vencimento da fatura. Eu acho que esse tempo passou. A EDP tem uma estrutura totalmente adequada, preparada para receber esses clientes, orientá-los, ajudá-los nesse processo de migração. Então, olhe a sua fatura, veja se aquilo faz sentido para você. A gente pode orientar o consumidor e fazer uma migração suave com mitigação de risco e ganho significativo associado. Nós, da ANEFAC, agradecemos à EDP e ao Pedro Curbi esses esclarecimentos importantes sobre o Mercado Livre, sobre energia no Brasil, um insumo importantíssimo. A ANEFAC está à disposição. Quiser consultar nossos eventos, entre no nosso site www.anefac.com.br.